minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aqui a leitura, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos agora diante da leitura bendita do teu santo livro, quando estamos com a responsabilidade de pregar a tua santa palavra. Ó Deus, o Senhor que conhece as nossas limitações, nós não somos capazes, Senhor, de comunicar eficazmente aquilo que o Senhor deixou revelado aqui neste texto. A isso, Senhor, como o teu servo no passado fez, clamamos ao Senhor por iluminação do teu Santo Espírito, para em que, ouvindo da explicação da palavra do Senhor, os nossos corações possam se encher desta palavra, possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu oro por mim e pelos meus irmãos que aqui estão, orando assim, no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já nos levou à causa principal e única, que é a nossa salvação. Não há nenhum outro motivo o povo de Deus se reunir domingo após domingo para adorar um Deus que não tem poder de salvar. Então nós viemos aqui porque nós sabemos que esse Deus pode nos abençoar, mas a causa principal e única é a nossa salvação. Porque senão o que importa Deus nos abençoar com toda sorte de bênçãos aqui neste mundo e você perder a tua alma, como já nós temos a apresentação nas Escrituras. Como pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que importa? Então, aquilo que é de mais essencial na vida da igreja é a salvação. Por isso que nós devemos todo dia agradecer o Senhor, tão grande salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chega ao ponto de dizer que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não é uma salvação futura, é uma salvação que já aconteceu. Nós já mostramos isso aqui para os irmãos. Podemos nos alegrar em Deus por causa dessa salvação. Então, o apóstolo Paulo já nos apresentou esta causa principal, que foi o próprio Deus, na sua livre bondade, de querer derramar sobre os nossos corações esta tão grande salvação. Então, você já pode ver o grande contraste. A liberdade existe em Deus em nos salvar. Não há liberdade em nós de querer nos salvar. Foi Ele que nos salvou. Vimos então, a partir do versículo 3 até o versículo de número 14. Só uma curiosidade. Nós gostamos de ler aqui as Escrituras, e claro, tem as vírgulas, a gente dá uma pausa, ponto e vírgula, e quando dá um ponto final, é quando ele acabou aquele assunto, você respira e entra num outro assunto. Se você der uma olhada no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, e for bater no olho na descrição aqui da nossa tradução, e assim também está no grego, você vai ver vírgula, ponto e vírgula, e só vai ver ponto final lá no versículo 14. Como que o apóstolo Paulo entrou num assunto que ele sabe que é de tamanha importância, e como que foi embora falando.
que esse Deus na eternidade escolheu a igreja, predestinou a igreja para ser santa e irrepreensível, para louvor da sua glória. E ele foi falando da ação do Pai na eternidade, quando o Filho veio a esse mundo e executou o plano da salvação, e o Espírito Santo vem selando àqueles a quem o Pai separou desde a eternidade. E aí chega no versículo 14, é como que ele dizendo assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua graça ou da sua glória. Ponto. É como que respira. E agora, meus irmãos, ele vai endossar como que num testemunho de intercessão pela igreja, diante daquilo que Deus fez pela igreja. Então aqui o que nós vamos ver hoje é uma oração de um servo do Senhor, pedindo que Deus abra os olhos para entender este plano tão maravilhoso que foi concebido na eternidade, que é bênção para a vida da igreja. Ele sabe do que ele falou, ele precisa da parte de Deus, este agir do Espírito Santo, iluminando os olhos do coração do povo, para entender isso, porque é uma grande dificuldade, e essa é uma realidade até o dia de hoje, meus irmãos. Muitas pessoas questionam a ação soberana de Deus. Por quê? Por que o Senhor escolheu um e não escolheu o outro? Por que o Senhor fez isso? Quem gosta de ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, diante desta grandeza, Paulo vai dizer: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para exigir alguma coisa, ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Uma expressão de louvor da ação soberana de Deus, porque quem somos nós para questionar o agir de Deus? Então vamos lá ver esta oração, meus irmãos. Então aqui a mensagem é de um homem que ora. Lembrando que Paulo, quando escreve esta carta, ele não está sentado na sua sala de estar, ou no seu escritório, ou numa praça de alimentação. Quando ele escreve esta carta, ele está preso, limitado fisicamente, mas a mente dele não está limitada, está cativa a Cristo. Então ele pode orar, e aqui nós temos a indicação do que é que ele orou, quais foram os pedidos dele para a igreja. Olha comigo aí os versículos 15 e 16, diz assim: depois do que ele apresenta, quando ele fala por isso, esse plano soberano do Senhor na eternidade, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Então você entende que o apóstolo Paulo, lá na prisão, teve alguém que foi visitar ele e levou informação dos irmãos lá da cidade de Éfeso, ou daquela região. E aí então agora ele está feliz com isso. O que ele apresenta aqui, agora ele vai dizer: eu apresento porque eu recebi informação de vocês, e a fé de vocês está uma fé segura, firme no Senhor Jesus. E não só fé, o amor também para com os santos. Santos aqui, os irmãos lá da igreja de Éfeso. Então preste atenção no detalhe: aquela igreja era uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que tinha fé, e uma igreja que expressava essa sua fé em amor uns pelos outros. Esta igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, vocês sabem disso, Atos 19. Era um amor tão sincero, meus irmãos, que o que Paulo faz aqui é para segurar esses irmãos neste caminho, porque Paulo sabe da tentação, do perigo de se esfriar na fé e no amor, e foi exatamente o que aconteceu posteriormente. Passando muito tempo depois, alguns anos, João, na ilha de Pátimo, vai ter uma revelação do fim do mundo, e o Senhor Deus manda uma carta para essa igreja, e vai falar exatamente: voltem à prática do primeiro amor, lembra de onde vocês caístes e arrependam-se. Então este amor aqui não perdurou, meus irmãos, lamentamos dizer. E aqui talvez eu já quero tirar uma grande lição para nós. Devemos ser uma igreja viva,
na fé e na prática de amor uns com os outros, amor verdadeiro. Mas isso, meus irmãos, é um exercício diário e precisamos de oração dos irmãos para que permanecemos neste caminho. E aí então o versículo continua, ele diz no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Que coisa maravilhosa a igreja saber que ela tem um líder, um pastor que ora pela vida dos membros dessa igreja. Que coisa maravilhosa é saber disso. Você vai dizer, não, mas Paulo aqui tinha tempo, por isso que ele ficava o dia inteiro orando, porque a palavra não cesso dá a entender que Paulo não fazia outra coisa senão só ficar orando. Não cessar aqui, meus irmãos, é uma vida contínua de oração. Não é que Paulo ficava o dia inteiro orando, mas é que ele não passava um dia sem orar por esses irmãos. Por isso que ele diz, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então preste atenção nesse detalhe. E agora vai vir aqui os pedidos da oração do apóstolo Paulo. Ele orava, mas você orava dando graça. Por quê, Paulo? Para quê? O que é que você pedia a Deus dando graças? E aí o versículo 17 apresenta aqui 2 pedidos dele. Olha aí na sua Bíblia. 2 pedidos de oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Alguém pode estar pensando assim, ué, pastor, na outra mensagem o senhor falou que Jesus é Deus. Como é que é esse negócio agora que Paulo vai dizer que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é menor do que Deus, porque ele tem um Deus que é Senhor dele. Lembram que na pessoa chamada Jesus haviam 2 naturezas. Uma natureza humana, 100% era homem, chorava, sentia fome, raiva. E a segunda natureza, ou a outra natureza, não segunda, natureza divina, que só pegaram ele para prender quando chegou a hora. Não foram poucas vezes que haviam investidas pesadas para pegar ele e prender, e não conseguia, porque ainda não era a hora. Quantos milagres extraordinários ele realizou, a ponto do próprio Nicodemos querer encontrar com ele na calada da noite e dizer, quem é você? Porque só Deus pode fazer o que tu fazes. Encantado com aquelas mãos maravilhosas que estavam realizando milagres naquela região. Então, aqui Paulo está apresentando Jesus, o homem. Jesus, como homem, tinha um pai, tinha um Deus. Por isso é que ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Não pode ser o Espírito Santo que Paulo está dizendo aqui, porque ele já falou que os efésios já foram selados com o Espírito Santo. Não há um segundo Espírito para vir sobre aqueles irmãos. Então o que é que Paulo está pedindo a Deus para aqueles irmãos? Que espírito de sabedoria é esse, meus irmãos? É óbvio que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a igreja precisa de discernimento, precisa de entendimento, ela precisa de ter da parte de Deus na sua mente, no seu coração, um entendimento claro dessas coisas que Paulo acabou de dizer aqui, para que o seu coração se acalme, para você saber que você é alguém na face da terra que já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, que não há mais condenação sobre você, que pode se levantar o inferno contra você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para você ter essa certeza, essa convicção, você precisa de sabedoria. Mas mais do que isso, Paulo acabou de falar de salvação, meus irmãos. E salvação é algo que nós precisamos ter uma convicção plena, certeza absoluta. E não há um outro caminho de você ter certeza de que você é uma pessoa salva, se não lhe for dado sabedoria para isso. Por isso é que tem muitas pessoas que têm dificuldade de, mas será que eu sou salvo mesmo? Porque não é possível. Eu
tento viver uma vida santa, mas eu aqui e acolá tenho algumas atitudes. Aí você começa a questionar se de fato você é salvo. Só o fato de você questionar já é um caminho de que você é um salvo, porque quem não é salvo nem está aí para isso. Mas, contudo, nós precisamos da parte de Deus no nosso espírito sabedoria para ficar firme, para não esmorecer, porque as tribulações irão vir. Este mundo é cheio de maldade, então eu preciso de sabedoria. Lembra de Tiago? Se alguém está com falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente. Está falando para a igreja, está falando para o povo de Deus. Então, espírito de sabedoria. Como precisamos, meus irmãos? Sabedoria aqui não é um conhecimento humano que você adquire aí no banco da universidade ou na leitura de livros. Essa sabedoria vem do alto. É uma sabedoria espiritual da parte de Deus. Não é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Talvez você pode pensar assim, pastor, sabedoria demoníaca? Meus irmãos, sabedoria dos demônios. É Tiago que vai dizer isso. Essa sabedoria destrói a vida da igreja. E esta sabedoria está aí a todo instante tentando nos pegar, meus irmãos. Você pode pensar assim, pastor, você já está indo longe. Quando é que a sabedoria demoníaca pode querer me pegar, pastor? Eu estou guardado pelo Senhor Deus, eu sei. Mas nós precisamos orar para que o Senhor te dê espírito de sabedoria verdadeira, porque senão vem. Você quer um exemplo de sabedoria demoníaca? O apóstolo Pedro, uma vez, nas andanças com o Senhor Jesus disse assim para os discípulos: o que é que o povo pensa de mim, quem eu sou? Mestre, eles pensam que o Senhor é um espírito reencarnado aí do Antigo Testamento. Jeremias, Elias, até João Batista. O Senhor Jesus disse: mas e vocês? Falando para os discípulos. Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembram disso? Pois bem, o Senhor Jesus disse: aí está sabedoria do alto. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque o que você recebeu não é de você, veio do meu Pai. Vocês lembram disso? Sabedoria verdadeira. Pois bem, passou um tempo, estão andando, de repente o Senhor Jesus explicando para os discípulos a sua missão de ir para a cruz e morrer. De repente Pedro pula na frente e fala: o quê? O Senhor vai morrer? Não vai, vão prender o Senhor, eu estou aqui, eu sou guerreiro, homem de guerra. Não vai, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Vocês lembram o que é que o Senhor Jesus fez com Pedro? Arreta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Eis aí a sabedoria demoníaca. Essa sabedoria que os demônios tentam incentivar ou influenciar os servos de Deus. Fez isso, meus irmãos, com Pedro, o apóstolo. Pensa de nós hoje. Por isso precisamos de espírito de sabedoria, para saber que nós estamos no caminho certo, porque senão o diabo pode nos enganar, e ele tem enganado a muitos, meus irmãos. Mas o outro pedido do apóstolo Paulo está aí, olha aí no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você precisa de sabedoria e você precisa de espírito de revelação. Você precisa ter em você, ele vai falar no versículo 18, daqui a pouco eu explico, essa parte quando Deus então se revela a você, mostrando quem Ele é. Sabedoria é conhecimento das coisas preciosas que são humanas e divinas, que glorificam o Senhor. E a revelação é conhecimento de Deus que está em Cristo Jesus. Todo conhecimento, tesouro da sabedoria estão ocultos em Cristo, mas que para a igreja já foi desvendado, já foi revelado. Meus irmãos, é claro, aqui Paulo está naquele processo que o cânon está para ser fechado. Hoje nós temos os 66 livros das nossas mãos, que traz a revelação completinha de Deus para nós.
Se você quiser saber o plano real da salvação de Deus na sua vida, é só você ler as Escrituras. Aqui está o poder de Deus. O problema é que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso é que nós precisamos, meus irmãos, de nos afadigar. Precisamos ler. Precisamos amar a lei do Senhor e meditar nela dia e noite, porque não tem outro caminho de você conhecer a revelação de Deus. E Paulo está orando dizendo: eu peço ao Senhor que dê a vocês também espírito de revelação, e não é uma revelação qualquer. Olha o que Paulo diz, ele é ousado. Revelação no pleno conhecimento dele. Preste atenção que é no pleno conhecimento dele, não do pleno conhecimento, porque ninguém consegue conhecer Deus plenamente. O que Deus se revelou é apenas aquilo que é necessário para a nossa vida. Ninguém conheceu a mente do Senhor, Ele não se revelou totalmente para ninguém, meus irmãos. Por isso que aos nossos olhos às vezes Ele é misterioso, e é mesmo, por isso é que Ele é Deus. Mas aquilo que eu preciso saber dele está aqui revelado neste livro. Precisamos então de sabedoria para ver esta revelação. Precisamos dessa sabedoria porque as coisas espirituais são espirituais. Por isso é que você vai ter um amigo que não é crente, vai pegar a Bíblia e vai dizer: isso é um livro qualquer, está contando a história. Até conta direitinho a história, mas isso nem mexe no meu coração. Por quê, meus irmãos? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o natural ou o carnal não compreende as coisas espirituais. Por isso Paulo ora pela igreja. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Está vendo que ser crente não é só saber que você é salvo, é você conhecer o Deus que te salvou. Já foi dito aí, e eu concordo, meus irmãos, que nós não paramos para refletir quem é o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. Às vezes nós condicionamos o tamanho do nosso Deus ao tamanho do nosso cérebro, da nossa sabedoria humana, do nosso conhecimento puro e simples. Meus irmãos, Deus é totalmente outro, Ele é distinto de tudo. Por isso é que nós oramos por milagre, porque aquilo que é impossível para nós, para esse Deus, é possível. Por isso é que nós confiamos, perseveramos até o fim, acreditando que esse Deus pode, e se Ele não puder, Ele me levará para a glória, e lá estaremos com Ele, que é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Então, o texto que Paulo registrou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, vamos lá, vamos continuar. Entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Muito bem. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Eu acho que eu, quando passei o texto para o irmão lá, eu passei um texto diferente. É porque lá pegou o capítulo 1, é o capítulo 2. Eu acho que quando eu citei para você, o capítulo 2 fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aliás, eu quero mostrar para vocês, senão vai ficar feio, né? Que eu apresentei um texto ali que não é. Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não sei se vai dar tempo do Robson colocar ali, mas acompanhe comigo aqui. Para trás de Efésios um pouquinho aí. 1 Coríntios 2, versículo 10. 1 Coríntios 2, 10. Diz assim, falando da revelação do Senhor Deus pelo Espírito Santo, diz assim a palavra: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E aí o versículo 12. Ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Parece redundante, né? Foi dado gratuitamente. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso Paulo ora para que a igreja possa ter espírito de sabedoria e espírito de revelação. Entenda a revelação nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Não é aquela revelação de que você está dormindo lá e de repente você teve um sonho e você agora levanta e diz: Deus falou comigo, eu tive uma revelação, eu tenho que passar para os irmãos. Se Deus te deu um sonho, e eu não duvido que Ele possa fazer isso, conte como sonho apenas, não venha me dizer que é revelação da parte de Deus. Então, meus irmãos, conhecimento de Deus é a essência da vida eterna. João capítulo 17, a oração que o Senhor Jesus fez pela igreja ou pelos discípulos. João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor Jesus orou pelos discípulos, que a essência da vida eterna é conhecer a Deus, e Ele ora, é conhecer-te a ti, o único Deus verdadeiro. E para isso, meus irmãos, precisamos de espírito de sabedoria e espírito de revelação. Pois bem, vamos voltar para Efésios, versículo 18, rapidinho. O finalzinho lá do versículo 17, a revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Meus irmãos, agora aqui nos é apresentado a esperança do nosso chamamento, ou seja, a esperança do chamamento que vem da parte de Deus, porque é Ele que nos chama, e quando Ele chama eficazmente. Ninguém resiste este chamamento, é um chamamento interno. Vocês devem lembrar do próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, até que chegou o momento do chamamento. Já estava determinado, Paulo sabia disso, ele foi escolhido já no ventre da mãe dele, mas no tempo, naquele caminho, indo para Damasco, chegou o chamamento, e foi irresistível. Saulo, de repente uma luz, e pum, cai no chão, que alguém diz que caiu do cavalo, eu não sei porque o texto não diz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E foi irresistível aquilo ali, foi uma rendição total, eficaz, meus irmãos. E olha o que o apóstolo Paulo agora está orando pelos efésios, para que não só haja espírito de sabedoria e de revelação, mas que neste pleno conhecimento de Deus haja iluminação dos olhos do coração. Claro que é uma linguagem aqui figurada. Olhos, coração não tem olhos, mas é aqui uma linguagem para mostrar que nós precisamos de alguma visão fora esta visão que nós estamos vendo aqui. Porque há muitos que enxergam apenas com os olhos externos, mas existem os olhos do coração, e esses só conseguem ver se Deus tirar as vendas, meus irmãos. Então está aí, iluminados os olhos do vosso coração. Não sei se você está prestando atenção, aqui está uma regrinha para a gente aprender a orar. Qual foi a última vez que você fez uma oração dessa por alguém? Por um irmão da igreja? Às vezes a gente fala assim: nossa, nossa igreja é tão fria, tão gelada, os irmãos desanimados. A pergunta que nós fazemos é: qual foi o dia que você de fato parou e orou? E não só uma vez, mas constantemente dizendo: Senhor, dá espírito de sabedoria para esse povo, Senhor, dá espírito de revelação, para que eles contemplem quem é o Senhor e não desanimem, que não se esfriem na fé, não retrocedam, e que possam, Senhor, amar de verdade como o Senhor ordena. Eis aqui, meus irmãos, princípio de oração. Às vezes nós oramos
por nós mesmos, né? Só queremos para nós. Pode fazer a pesquisa aí. Quando a gente começa a orar, a gente se preocupa com a gente mesmo, ou então com a nossa família. Nós somos muito egocêntricos, nós esquecemos da comunidade. Ou então, quando nós oramos pela comunidade, fala: Senhor, Tu sabes, e amém, em nome de Jesus. Olha que Paulo está orando de uma forma extraordinária, que a gente nunca tinha prestado atenção. Ele diz assim no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Meus irmãos, temos esperança, somos o povo da esperança. Eu acho que eu já falei isso daqui, eu repito, está gravado no sermão passado. Essa esperança que permanece, ela não some. É claro que o amor é maior. Lembra do que Paulo disse aos Romanos? Capítulo 13, 1 Coríntios 13, se eu não me engano. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A esperança está lá, ela está viva, é uma viva esperança. Mas precisamos, meus irmãos, de espírito de sabedoria para saber disso, porque às vezes não são poucos crentes que perdem a esperança. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Pastor, o trauma foi tamanho, não dá, pastor, eu não tenho mais esperança. E até fala assim com o pastor: pastor, o senhor conhece a história de Jó? Pois é, eu sou o segundo. Mas Jó não perdeu a esperança não. Talvez a mulher dele quase perdeu, mas Jó ficou firme até o fim, e Deus restaurou a sorte de Jó. Ele pode restaurar a nossa também, meus irmãos. Então, fique firme, aconteça o que acontecer, a aflição que vier, a dor que for, firme, trinca os dentes e não desista. E precisamos de cobrir você de oração, para que você tenha espírito de sabedoria para entender quem é o Deus que te chamou. Olha aí o versículo 18, no finalzinho: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos. A herança é de Deus, porque Paulo diz assim: qual a riqueza da glória da sua herança, herança dele, de Deus. Quem é a herança de Deus, meus irmãos? Nós, a igreja, os Éfesos, a igreja presbiteriana central de Betim, ou a igreja presbiteriana onde ela estiver, ou qualquer outra denominação fiel ao Senhor, herança do Senhor. Somos dele. E Paulo já tinha lembrado disso. Dá uma olhadinha aí no capítulo 1, versículo 4. Eu já preguei aqui, você já ouviu. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então somos dele, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos predestinou. E ele fez isso, diz aí Paulo, e em amor, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha o versículo 8: que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. E aí o versículo de número 12, fecha dizendo o seguinte: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Herança do Senhor, meus irmãos, somos nós. Eu sei que o Salmo 127 diz que os filhos são heranças do Senhor, mas ali é um símbolo do povo de Deus, que são os filhos de Deus, que foram adotados por causa de Cristo. Por isso o versículo 19, e aqui eu encerro. Volta aí, Efésios 1, 19. Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se você duvida de quem é esse Deus, do que ele fez, você também precisa de saber qual a suprema grandeza desse poder. É um Deus todo-poderoso, é um Deus, somente ele teve capaz de fazer isso. Mas ninguém, como um Deus, pode criar o que criou, meus irmãos, e sustentar.
de maneira que Ele governa todas as coisas. E olha que eu estou falando horizontalmente, da criação. Mas e salvação? Como é que é isso? Esse é o mistério dos anjos nos céus, quando o Senhor Deus dá a missão para a igreja de evangelizar o mundo, falando deste plano de salvação, os anjos ficam também perscrutando. Como pode esse Deus todo-poderoso, grandioso, nesse plano maravilhoso, conceder a pecadores esta missão de falar desse plano? O problema, meus irmãos, que nós não evangelizamos, eu tenho para mim, é que a gente ainda não compreendeu a grandeza, como diz aí, ou a suprema grandeza do poder de Deus. Muitas vezes nós achamos que o poder é nosso. As pessoas nem me dão atenção, mas ela não tem que te dar atenção mesmo, não. Você tem que confiar na grandeza do poder deste Deus que salva. Eis aqui, meus irmãos, um grande incentivo para evangelizar, para realizar missão, para falar desta tão grande salvação, de ter uma visão correta de quem é Deus. E aí o finalzinho do versículo 19, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui está, meus irmãos, a certeza de que pessoas irão se salvar, da força do seu poder. Se Ele escolheu, se Ele predestinou, se Ele elegeu, então prega. Sobre nós cai aquela crítica de que vocês são daquela igreja que acredita na predestinação, então não precisa nem evangelizar, né? Se Deus já escolheu, meus irmãos, Deus predestinou o fim, salvação, vai ser salvo. E qual é o meio? O meio é ide pelo mundo, e também foi predestinado o meio. A fé é um dom de Deus que vai vir por ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então, meus irmãos, um grande incentivo para nós aqui evangelizarmos. Longe da crítica proceder que presbiterianos não gostam de evangelizar. Se existe presbiteriano que não gosta de evangelizar, é porque não tem espírito de sabedoria e nem espírito de revelação. Entenda espírito de revelação aí. Então, quem sabe nessa noite é a noite da oração, para que o Senhor Deus, então, lhe conceda espírito de sabedoria, para você ser um missionário, uma missionária. Porque senão, meus irmãos, nós vamos viver só no nosso mundinho, e que o resto do mundo vá para o inferno. Aqui está missão para a vida da igreja. Eu quero concluir, meus irmãos. É óbvio que eu ia começar pelo começo. Como é que está a sua vida de oração? Qual é o teu desejo de orar? Meus irmãos, o diabo sabe do poder ou da eficácia da oração do justo. E ele é um agente do inferno para fazer com que você não ore. Porque se você orar, meus irmãos, o Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir o clamor do seu povo. Então, para você que talvez que não tem o hábito de orar, ore. Ore. Alguém já disse, e eu concordo, que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Por que as aflições nos atingem? Porque nós estamos neste mundo, e este mundo é um mundo de aflição, o Senhor Jesus já disse. E às vezes elas se tornam intensas na nossa vida por falta de oração. A primeira coisa que a gente faz quando está aflito é o quê? Pastor, eu não tenho nem força para orar. Mas quem é que disse que você precisa de força para orar? Você só precisa de ter uma convicção clara do Deus que te salvou, do poder, da grandeza do poder dele. E às vezes a tua oração pode ser somente um gemido só, é suficiente para Deus agir. Você conhece aquela irmã que está sofrendo e que então, incentivada pelo pastor para orar, e ela então se prepara, e quando ela vai orar, ela não consegue orar, ela só... Já basta para o Senhor Deus agir. Ele entendeu, Ele sabe. É só você ter uma visão correta de quem esse Deus, do poder que Ele tem, e se colocar diante dEle. Mas o problema, meus irmãos, é que até as reuniões de oração na nossa igreja morreu. Não estou dizendo que os irmãos não orem aqui a colar, mas acabou. Nós começamos, e vai ser publicado a partir de amanhã, todo dia
um momento de oração, todos os dias, e oração em favor de alguém, não em favor de mim. Aprender a orar pelo outro, ser canal de bênção para a vida do outro, orar todo dia, porque nós oramos, levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, a gente lembra de mim, porque para mim, porque para mim, porque para eu, Senhor Deus, quanto que você vai orar pelo teu irmão? Paulo estava preso e não se sentiu limitado em orar em favor da igreja. Se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus, até as suas orações serão abomináveis. Alguém disse. Então esta é a primeira lição que eu queria tirar aqui. Como é que está a sua vida de oração? Talvez as crianças possam estar pensando assim, não, o pastor está falando só para os adultos, é só adultos que oram. Não, as crianças também. Às vezes as crianças estão mais incentivadas a ficar no joguinho, dia inteiro e noite inteira, mas não ora. Que hora que vai largar o celular e vai fazer uma oração, orar pelo coleguinha lá do colégio que você sabe que está com crise, porque ele te contou. Às vezes você que é crente, você nem imaginou que Deus fez com que o coleguinha contasse para você um problema que ele está enfrentando dentro de casa. E você que é filho de crente, ore. Eis aí a oportunidade da criança virar um missionário. Então até as crianças podem orar, porque o Senhor Deus também ouve a oração das crianças. Então, você, criança que está aqui, estou vendo ali a Lavínia, estou vendo o Luíde que está ali, pode orar, ore, porque Deus ouve a oração. Segundo, meus irmãos, vocês perceberam que Paulo, nesse sentido, nos induz a olhar para Deus como Todo-Poderoso? O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, já havia dito, incentivando os irmãos, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta lá na glória, lá na eternidade, lá no céu, feliz da vida, por assim dizer, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia, ou seja, do vexame ou da vergonha que ele iria passar, mas que ele venceu e está sentado à direita do trono de Deus. Então olhe para ele, porque o Salmo 34, versículo 5, diz que quando nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos ficam iluminados. Salmo 34, 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Por quê? Porque Jesus já sofreu vexame no nosso lugar. E por último, meus irmãos, procure compreender a revelação escrita. Qual é o amor que você tem pelas Escrituras? Quando é que você abre a Bíblia para ler revelação escrita? Para você ter sabedoria. Não tem outro meio de você ter sabedoria a não ser pela revelação escrita. Ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, engrandeça o Senhor pela palavra de Deus, meus irmãos. Que Ele, pois assim, tenha compaixão de nós e nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Curva a sua cabeça mais uma vez. Ó Deus, depois de ouvir a palavra do Senhor, que muitas vezes nos confronta, pedimos-te perdão, Senhor, porque o quanto nós somos relaxados, Senhor, ainda ousamos, Senhor, nos aproximar do trono da graça do Senhor, como se nada, Senhor, tivesse acontecido. Mas o Senhor sonda mentes e coração. Essa noite, Senhor, mais uma vez clamamos ao Senhor por misericórdia, porque sabemos que Tu és o Deus misericordioso. Misericórdia do Senhor dura para sempre, ó Deus. Não nos trate, Senhor, segundo os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor. Assim como o Teu servo se propôs, ó Deus, usados pelo Senhor, separados, chamado pelo Senhor, o Senhor inspirou para que ele escrevesse o que aqui está escrito. E agora, Senhor, diante desta revelação escrita, desta inspiração, ó Deus, como precisamos de sabedoria, de iluminar os olhos do nosso coração para ver as grandezas do Senhor, o quanto o Senhor já tem nos abençoado, Senhor,
e o quanto o Senhor tem promessas para nós como igreja do Senhor, porque somos do Senhor, heranças do Senhor. Se porventura, ó Deus, aqui nesta noite, há alguém que ainda não tem este pleno conhecimento de quem é o Senhor pelas Escrituras, ó Deus, o Senhor é o único que pode salvar, o Senhor é o único que pode fazer com que a semente lançada pelo semeador possa cair num terreno bom, Senhor, numa terra boa, e produzir, nascer, crescer e dar frutos para a glória do Teu santo nome. Nessa noite, Senhor, a palavra do Senhor foi pregada, mas sabemos, Senhor, que esta semente pode cair na beira do caminho, e as aves vir e comer essa semente, ou até mesmo um terreno pedregulho, que não tem profundidade, que tem espinhos, e irão sufocar. Pedimos ao Senhor que tenha compaixão, que os ouvintes aqui desta noite não sejam apenas ouvintes, mas participantes deste culto, Senhor, sendo agraciados pela mensagem do Senhor, não pela força da comunicação do pregador externo, mas pela eficácia da pregação do ministro interno, que é o Teu Santo Espírito, aquele que fala de maneira eficaz nos nossos corações. Eu oro até pelas crianças, Senhor, que aqui estão, e o Senhor conhece, muitas vezes precisam de libertação, Senhor, libertação dos vícios que já na tenra idade têm, ó Deus, dos perigos das mídias e das redes sociais. Ó Deus, tenha compaixão, clamamos-te por socorro, abra os olhos do coração, ilumina, Senhor, traz, Senhor, espírito de sabedoria e revelação. Assim clamamos ao Senhor, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém.